Agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. O que significam os conflitos atuais no Estreito de Hormuz? Esse Estreito de Hormuz é um local muito interessante, ali na região do Oriente Médio, onde existe a grande quantidade de petróleo. O Golfo Pérsico é uma região grande, digamos equivalente assim em tamanho ao Mar Vermelho. Ele é relativamente grande, mas para entrar nesse Golfo Pérsico tem-se que passar pelo Estreito de Hormuz. É uma região estreita, não é tão estreita quanto a separação entre o Rio de Janeiro e Niterói, mas é um pouco maior, mas é relativamente estreita. De um lado fica o Irã e de outro lado fica a Arábia Saudita e Omã. E ali perto, os outros países, chamados países do Golfo, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, mas os que ficam mais próximos são Omã e Arábia Saudita, de um lado, e o Irã de outro. O Irã já há um bom número de anos tem um regime islâmico meio complexo, não é muito facilmente compreensível pelos do lado de cá, por nós ocidentais. Mas eles têm um governo e eles têm uma guarda revolucionária que é independente do governo. A guarda revolucionária tem por objeto defender a revolução islâmica, defender o islamismo. Mas eles têm recursos também, têm armas, têm força, têm dinheiro. E, no caso, eles que não obedecem ao governo estão resolveram provocar por terrorismo os navios petroleiros que passam por ali. Por ali passa 1/5 de toda a produção de petróleo do mundo. A produção que vem lá de dentro da Arábia e de outros países ali, acredito até do Iraque também, essa produção de petróleo que vai para os outros países do mundo, toda essa produção passa pelo Estreito de Hormuz. E o Irã, se sentindo um pouco dono do estreito, disse: se vocês, os outros países influenciados pelos Estados Unidos, estão nos boicotando, impedindo de nós vendermos o nosso petróleo por questões do desenvolvimento nuclear. Se vocês estão impedindo de vender o nosso petróleo, nós vamos deixar vocês vender o petróleo de vocês, nós também vamos fazer um bloqueio naval aí e vamos impedir. Só que quem fez isso não foi o governo do Irã. O governo do Irã não assume que fez nada. Mas os terroristas da Guarda Revolucionária, em lanchas militarizadas, lanchas equipadas com canhões e mísseis e coisa desse tipo, essas lanchas têm estado ali perturbando o fluxo de navios e botando em risco. Imagine você um navio petroleiro, e normalmente os navios petroleiros que passam por ali são grandes, não tem um naviozinho pequeno como entra na Baía de Guanabara, não. Esses navios grandes nem entram dentro da Baía de Guanabara, de tão grandes que são navios gigantescos. E imagine uma quantidade imensa de petróleo, aí um míssil é soltado ali contra o navio e atinge o navio todo de petróleo. O que vai acontecer? Você pode imaginar uma explosão em um imenso navio de petróleo. O que pode acontecer? Os países começaram a ficar com medo, mas acontece que países como Inglaterra, França e Alemanha, países da Europa e de outros lugares do mundo, precisam do petróleo que sai dali.
e começaram a se apavorar. E a situação se complicou. A Inglaterra mandou 2 navios de guerra, os Estados Unidos estão lá também com uma força naval, porta-aviões e outros navios de guerra. Mas esse conflito não parou por aí. Os iranianos, a Guarda Revolucionária, derrubou um drone, um avião não tripulado dos Estados Unidos e provocou. E agora os Estados Unidos estão querendo apoio para que os outros países o ajudem a manter ali uma fiscalização. O Irã não quer isto. No nosso litoral brasileiro, imagine, vem a China, Rússia ou Estados Unidos, um grande país, vem policiar o litoral do Brasil, o que a gente vai achar disso? Os brasileiros não vão gostar. Vem uma força naval colossal policiar o litoral do Brasil. É mais ou menos essa a situação. O Irã não está gostando. Mas agora vem uma outra notícia, que é Israel, que gostou da brincadeira, digamos assim, e está decidindo enviar um navio de Israel para lá. Claro que o navio vai estar cheio de aparelhos eletrônicos de espionagem, cheios de espiões profissionais. O navio de Israel vai super equipado para pertinho do Irã. Israel já tem planos há muito tempo e vai aprimorar esses planos de uma invasão do Irã. Israel não quer invadir, só quer destruir o que tem lá dentro, porque já fez, me parece que 2 vezes, e quer fazer a terceira, destruir o desenvolvimento da bomba atômica do Irã. Israel, há mais ou menos 5 anos, já tem esse plano preparadinho, e é só acionar o botão verde que os aviões e mísseis e navios e todo o aparato de guerra de Israel já vai para o Irã para destruir os alvos que todos já estão demarcados direitinho. Porém, os Estados Unidos não estão deixando. Os Estados Unidos não querem que Israel faça isso, porque os Estados Unidos têm outros interesses na região que seriam prejudicados se os Estados Unidos deixassem Israel fazer isso. E assim, se aproveitando da influência que os americanos têm sobre Israel, estão impedindo Israel de fazer isso. Mas agora, os Estados Unidos estão chamando outros países para irem para lá policiar. Israel está doido para entrar nessa história também. É evidente que tem desejo, já preparou o navio e vai mandar o navio de Israel, navio de guerra, para patrulhar ali o litoral do Irã, no Estreito de Hormuz. O Irã não deve estar muito satisfeito com isso, mas também vai se conter. Aí, por causa disso, muita confusão, muita falação tem se levantado no mundo. O preço do petróleo tem subido um pouco e preocupação dos países com a possível guerra. E Israel está ansioso por haver uma provocação para gerar um motivo de eles virem para soltar bombas e mísseis e destruir aquelas instalações do Irã. O Irã é a antiga Pérsia, que vai estar aliada totalmente com o Gog de Magog para invadir Israel. O grande sonho e o desejo do Irã é somente invadir Israel. Eles desenvolvem armas, o Irã, a antiga Pérsia, é um grande fabricante de armas, tem mísseis e eles já devem ter umas 2 bombas atômicas que eles compraram. Eles estão tentando desenvolver outras bombas atômicas para jogar sobre Israel. E o Irã está investindo pesado para entrar na Síria, do lado de Israel, para desenvolver a bomba atômica e uma série de outros desenvolvimentos visando tão somente atacar Israel. Este é o grande desejo do Irã, que é impulsionado pelo pensamento islâmico muçulmano, que nós entendemos ser dirigido por Satanás. O interesse de Satanás é destruir Israel. Isto é o propósito de Satanás. E
Então, o islamismo xiita do Irã só pensa uma coisa: o alvo principal deles é destruir Israel. Mas Israel, sabendo disso, quer se antecipar, mas precisa de um pretexto. Então, ninguém tem dúvida que esse navio de Israel vai chegar pertinho ali da praia do Irã, provocando para o Irã atacar. Israel está doido, ansioso por arranjar um pretexto para que isso aconteça. A pergunta é, será que vai acontecer? Então eu quero responder pela profecia da Bíblia. Eu creio que não. Eu creio que muita fofoquinha bélica de guerra, muita confusão, disse-me disse, coisa desse tipo vão acontecer. Mas como o governo do Irã não quer provocação, o governo do Irã não apoia esses ataques que estão sendo feitos pela Guarda Revolucionária do Irã. O governo não tem ascendência sobre essa Guarda Revolucionária. Digamos assim, no Brasil, é como se o governo fosse um e o MST, a força terrorista, fosse outra coisa. O governo não controla a força terrorista. Lá no Irã, embora seja do mesmo país, da mesma linha xiita, o governo não controla a Guarda Revolucionária. O problema que pode acontecer é com a Guarda Revolucionária. Porém, o que eu entendo disso tudo não vai ser por aí. Essa guerra não vai acontecer agora. Essa guerra é o Gog e Magog, a invasão de Israel, que está cada vez mais perto, pela força do Irã, Síria, a Turquia e a Rússia, que está metida nisso também. Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Em Israel, aconteceu o que Israel é seríssimo, mas Israel abafou para que essa situação não tivesse muita publicidade. Mas o que aconteceu? Os aviões que pousam em Israel, no aeroporto Ben Gurion, ali em Tel Aviv, é o principal aeroporto de Israel, esses aviões começaram a ter problema. A indicação, o GPS começou a dar problema. Eles verificaram, os israelenses são muito atentos para isso, e que havia uma perturbação nos aparelhos de GPS dos aviões quando estavam no ar. E entenderam que há uma perturbação. Eles souberam logo de onde estava vindo isto, da Rússia, que estava ali ao lado na Síria. E a distância não é tão pequena, digamos 200, 300 quilômetros, lá de onde a Rússia está, até aqui no aeroporto, havia interferência nos aparelhos de GPS. Às vezes a distância era de mais de 20 ou quase 30 quilômetros. Um avião com GPS consultava, estava nessa posição, na verdade estava 20 quilômetros para lá. Isso é seríssimo. Ele acha que está aqui em cima do mar, aqui nada, já está em cima da terra. A diferença era grande. O poder perturbador, isso é chamado spoofing, que a Rússia está fazendo, eles estão por trás controlando essa radiação eletromagnética que vem dos satélites para o GPS. Hoje quase todo mundo tem um GPS no seu celular, mas o GPS nos aviões é muito importante, é fundamental para o avião saber onde está. E a Rússia, então, está interferindo em Israel nesta localização de GPS dos aviões. Israel, na surdina, oficialmente não falou nada, mas um oficial em anonimato desabafou e disse que isso é por causa da Rússia, que está ali do lado. Não é a primeira vez, já aconteceu em muitas outras situações, em vários lugares, principalmente no Mar Negro, ali onde a Rússia está, e até no norte da Rússia, com países como a Noruega, Finlândia, países que já sofreram essa influência
eletromagnética da Rússia nos aparelhos de GPS. Israel detetou isso logo, mandou um alerta para os aviões e que começaram a usar sobre Israel um outro sistema, e não só o GPS, começaram a usar um outro sistema de direção e posicionamento dos aviões. Então não houve acidente, mas Israel está entendendo a situação. É uma guerra por trás, escondida, com a Rússia. A Rússia é o grande inimigo, que mais uma vez, evidentemente, não assumiu. A Rússia diz, nada, isso é fake news, não tem nada a ver com isso aí. A Rússia não assumiu. O Irã não assumiu os ataques aos petroleiros. A Rússia não assumiu o spoofing, o ataque aos aparelhos de GPS. E vai ser sempre assim, um não assume a coisa do outro. Aí os Estados Unidos foram detetados com um avião militar antissubmarino voando sobre a base naval da Rússia na Síria. Também não assumiram isto. Provocação para lá, provocação para cá, e daí? Esse assunto só vai esquentar mais ainda e vai ferver. Israel continua de antena levantada quanto à entrada de soldados do Irã na Síria, do lado de Israel. De vez em quando Israel ataca. O Irã nunca assume que tem soldados lá na Síria. Eles combinam de dizer que Israel atacou bases militares da Síria e que morreram soldados sírios. O Irã nunca assume, mas Israel sabe que é o Irã e ataca. O Irã nunca assume. Então, esse clima de conflito mostra o seguinte: a coisa está fervendo. Por lá não está calma, não. E vai continuar nessa fofoquinha, se preparando para uma guerra. Qual guerra vai acontecer? Não é agora, aqui nem ali, é a guerra conjunta da invasão de Israel pela Rússia, apoiando a Turquia, que já está querendo a mesma coisa que o Irã, a Síria e o próprio Irã, e outros países que vão fazer parte disso também. Isso não tem nada a ver com a Batalha do Armagedon. Isto, no meu entender, vai ser logo depois do arrebatamento da igreja, que já está muito perto. Então, esse conflito aí de Estreito de Hormuz, Irã, Estados Unidos, Israel, ali Síria, e a Turquia entra nisso também. Tudo isto é só o esquentar, o frigir dos ovos do Armagedon, do Gog e Magog, não do Armagedon, do Gog e Magog, que vai acontecer no início da grande tribulação. Antes disso, o arrebatamento vai acontecer. Então, quão perto estiver o Gog e Magog, Israel com o Irã, essas coisas, essa guerra, esse conflito, mais perto ainda está o Senhor vir para nos levar para o arrebatamento. Estamos muito perto de tudo isto acontecer.